Bom, pessoal, a gente falou que o estudo que você fizer mais avançado de ADO, você sempre vai começar por sistemas, tá? Mas mais do que isso, uma coisa aparentemente paradoxal, que você vai começar por sistemas de primeira ordem. E é aí o que eu vou mostrar para vocês agora é que, na verdade, se você estudar sistemas de primeira ordem, você vai estar estudando tudo. Isso pode parecer meio estranho, né? Porque assim, pô, eu vou estar estudando ordem 2, ordem 3, ordem 4. Vai, porque a palavra-chave aqui é sistema. Por exemplo, o primeiro exemplo que a gente pode pensar nisso é segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, ela é, se eu escrever ela assim, massa vezes aceleração igual a força, ela é de segunda ordem na posição, né? Mas o que eu posso fazer é pensar na segunda lei de Newton como na velocidade. O que significa pensar na lei de Newton na velocidade? Ela é de segunda ordem na posição, mas ela é de primeira na velocidade, né? Então, se eu, em vez da posição botar aqui a velocidade, eu vou ter baixado a ordem, só que ao custo de introduzir uma nova função incógnita, né? Função incógnita v, que é igual a x'. Então, percebe? Um sistema uma equação de segunda ordem, você pode transformar num sistema de primeira. Introduz vai introduzindo as velocidades, né? Como novas funções. Então, vai virando um sistema. Então, esse cara, uma EDO de segunda ordem, vira um sistema de primeira. Beleza? Então, se eu estudar sistemas de primeira ordem, isso aqui vai estar incluído. Tá bom? Isso funciona, a gente fez para a segunda lei de Newton, mas funciona em geral, né? Pega um massa-mola e aí essa velocidade aqui introduz como uma nova variável. Então, essa equação vai deixar de ser de segunda ordem e vai passar a ser de primeira, porque a derivada segunda vira uma derivada primeira, mas você vai ter uma nova função, virou um sistema. Tá? E na verdade a gente fez para ordem 2, mas isso funciona para qualquer ordem, né? Qualquer ordem com a EDO de qualquer ordem, por exemplo, uma EDO de terceira ordem, como essa aqui, você vai incluindo as velocidades, então chama y da velocidade do z, então o que era terceira derivada em z fica segunda derivada em y. Aí depois, o que era velocidade em y, você chama de x, e aí o que era segunda derivada em y fica a primeira derivada em x. Então você ficou com uma derivada só ao custo de introduzir novas funções incógnitas. Beleza? Então a palavra-chave aqui é sistema. Tudo quanto é equação de tudo quanto é ordem, eu consigo transformar num sistema de primeira ordem. Beleza? Aqueles lá que a gente estudou, o massa-mola, era de segunda ordem, né? Então eu posso introduzir as velocidades. Aqui que a gente tinha lá era y1, duas linhas, y2, duas linhas. Introduz as velocidades, vai ficar derivada das velocidades. Então, tá vendo? Um sistema 2 por 2 de segunda ordem virou um sistema 4 por 4 de primeira. Então, você consegue diminuir a ordem ao custo de aumentar o tamanho do sistema. Tá? Então, sempre dá para fazer isso. A questão é quando que isso é conveniente. Quando é que isso vai ajudar? Bom, isso ajuda, por exemplo, se você quiser fazer um estudo sistemático quero estudar várias EDOs ao mesmo tempo. Primeira, segunda, terceira ordem. Sistema, não sistema. O que você vai estudar? Você vai estudar sistemas de primeira ordem. Tá tudo aí. Todos esses exemplos que a gente viu antes, a gente pode
escrever como um sistema de primeira ordem, às vezes maior, né? Às vezes pode ser um sistema que pode ter outro cara aqui, outros coeficientes. Aqui pode ter o z aqui também. Pode ter até mais, pode ser 4 por 4. Mas vamos fazer o caso 2 por 2 para ilustrar a ideia geral. Porque pega um sistema que você escreve assim. Sistema de primeira ordem. Só uma derivada. Tá? A gente vai ver que entender esse sistema tem muito a ver com entender essa matriz dos coeficientes. Essa matriz dos coeficientes, quando o sistema é um sistema linear de primeira ordem, que está nessa forma, essa matriz dos coeficientes aqui te diz muito sobre o sistema. Por que eu sei disso? Porque eu faço fazer assim, ó. Vamos fazer a equação aumentada do sistema, que a gente aprendeu na aula passada. Como é que a gente faz isso? Troca as derivadas por d, tá? Agora põe tudo para o mesmo lado, então aqui vai ficar... Vou passar o d para lá. Então vai ficar a menos d, d menos d. E aí a equação aumentada se obtém aqui como se fosse regra de Cramer, né? Faz isso com isso, isso com isso. Essa é a equação aumentada do sistema. E aí, essa dedução aqui está mostrando isso que a gente comentou na aula passada, que se o par xy é a solução desse sistema, o x satisfaz essa equação aumentada. E a mesma dedução vale para o y. E o lance é perceber que essa equação aumentada aqui, na verdade, você pode pensar como sendo esse determinante aqui. Beleza? Ou seja, esse aqui, se eu abrir isso aqui, vai me dar um polinômio em D, né? Esse é o polinômio característico desse sistema. Beleza? E a gente sabe que as raízes desse polinômio vão me dar a forma das soluções dessa EDO. Tá? E aí o bacana é que eu estou olhando agora para sistemas desse tipo, tá? De primeira ordem, bem específico. O bacana disso é que quem fez IAL, está fazendo, já viu esse tipo de polinômio. Então isso aqui eu estou comentando só por curiosidade, isso não é assunto que vai ser cobrado aqui no curso. Mas esse polinômio que apareceu aqui, troca o D por R, ou por alguma variável que você queira, vira esse cara aqui, né? Esse determinante, né? E esse aqui, lá em quem fez IAL, sabe que isso aqui é o chamado polinômio característico dessa matriz. E as raízes dele são os autovalores da matriz. Em linguagem lá de IAL. Então o que eu estou dizendo é que os autovalores dessa matriz, que são as raízes do polinômio característico, vão me dizer como é que são as soluções da CDO. Né? Se forem raízes complexas, vai oscilar. Se for exponencial, pode ser exponencial positiva, vai explodir. Negativa, vai tender a zero. Então, aquela análise de estabilidade que a gente fez, já para uma EDO, também dá para fazer para essas EDOs de um jeito simples. O que manda são os autovalores dessa matriz. Então, acho legal comentar isso, porque quem fez IAL está fazendo, às vezes esse assunto de autovalores é muito vago lá. Qual a importância daquilo. E esse exemplo aqui mostra que a importância é essencial. Quando você faz o link com equação diferencial. Então, os autovalores dessa matriz, dos coeficientes, que vão te dizer se seu sistema é estável ou não. Beleza? E aqui eu fiz para sistemas 2x2, mas isso vale para sistemas enormes. Pensa numa rede de circuito modelada por
equações diferenciais, aí você vai ter uma matriz de coeficientes enorme, e aí você quer saber se o seu circuito oscila ou não, ou se ele explode ou não, você vai precisar calcular autovalores. Tá? Isso, aplicações práticas de controle de estabilidade de rede elétrica são feitas assim. Beleza? Então, o legal de estudar sistemas lineares é que você, de primeira ordem, você está estudando muita coisa aí. Porque tudo você pode botar como um sistema de primeira ordem. Porque às vezes pode ser um sistema de primeira ordem bem grande, mas é de primeira ordem. Beleza? A gente pode fazer essa abordagem, por exemplo, com massa-mola. Pega um massa-mola, que é equação de segunda ordem. Beleza? Posso transformar numa de primeira introduzindo a velocidade. Né? Pá, virou uma de primeira. Então aqui, em vez de ser derivada da segunda, vira derivada da velocidade. Aí qual é aquela matriz dos coeficientes? Aqui no V' não tem o y, né? Então aqui é 0. Aqui é menos 1. No y' não tem o y, só tem o v. Então é 1, 0. Então essa é aquela matriz dos coeficientes. E aí, se eu for calcular os tais autovalores, eu tenho que calcular as raízes desse polinômio. Né? E as raízes desse polinômio são mais ou menos i, que são as raízes características do sistema. Então isso já indica que o que vai aparecer como solução do sistema é cosseno e cosseno. Logo, o que aparece como solução dessa equação é o que a gente já sabia, né? Seno e cosseno. E nota que essas raízes características aqui são as mesmas dessa daqui. Então, a raiz característica desse sistema, quando você pega uma equação diferencial, transforma num sistema, olha para as raízes características do sistema, na verdade você está recuperando as raízes características da EDO original. Beleza? Bom, lembrando aqui esse assunto de alto valor, senão vai ser cobrado, tá? Isso é só para vocês perceberem que tem essa relação com o sistema de primeira ordem. E a última coisa interessante para falar desses sistemas, né, de primeira ordem é o seguinte. Quando você pensa em, sistema, em coisas de primeira ordem, você já pensa na primeira equação que a gente viu no curso, né? Que é x' igual a ax. Essa é a primeira coisa que a gente viu. E a gente viu que também é uma das primeiras coisas que a gente viu que a solução disso é múltiplos da exponencial, né? Beleza? Isso lá no começo do curso. Eu vou mostrar para vocês que acontece uma coisa parecida com sistemas dessa forma. Por quê? Porque pega um sistema dessa forma, eu consigo escrever com... Vamos escrever matricialmente. Você põe essa matriz aqui, então aquela matriz dos coeficientes que eu estou chamando aqui de A, aparece aqui. Vamos chamar esse par xy de x grande, então aqui vai ser a derivada do x grande. Então esse sistema vai ficar dessa forma, matricialmente. Tá? Por exemplo, aquilo que eu fiz com massa-mola, ia ficar assim. Beleza? E aí, quando você vê um negócio desse, você olha, pô, muito parecido com isso aqui, né? A diferença é que aqui eu tenho matriz. Aqui a solução é exponencial. Será que a solução disso aqui também não é uma exponencial? Aqui é exponencial de um número real. Aqui seria exponencial de uma matriz. Será? Faz sentido? Parece viagem, né? Mas faz. Dá para falar de exponencial de matriz. E a exponencial da matriz resolve esse EDO.
Muito doido, né? E aí, como é que você faz exponencial de matriz? É só lembrar. Como é que a gente fez exponencial de número imaginário? Foi usando a série de potências, né? Então faz o mesmo com a matriz. Pega a série de potências da exponencial e no lugar do AT, põe a matriz. E no lugar do 1, põe a matriz identidade, que é aquela matriz assim, né? Como se fosse o A elevado a zero. Tá? O A elevado a 1, você põe aqui, AT. Depois A ao quadrado, matrizes quadradas como essa, você consegue pegar potências, né? A ao quadrado, A ao cubo. Então, de A ao quadrado é assim, né? Produto da matriz por ela mesma. A ao cubo e assim em diante. Então, quando você tem uma coisa assim, é fácil você ver que você... A gente não vai fazer os detalhes aqui, mas como é que eu derivo isso e mostro que tem a ver com a solução disso aqui? Só você deriva isso. Se eu derivar a matriz identidade, está parada, né? Ela morre. Se eu derivar isso aqui, fica o que está multiplicando o t, fica só o a. As derivadas funcionam como de costume. E aí você pode botar o a em evidência. Você põe o a em evidência, o que sobra é o que você tinha antes. Beleza? Então, por incrível que pareça, funciona. A solução, uma maneira de escrever. Uma outra vantagem de você olhar para sistemas de primeira ordem é que se o seu sistema tem essa cara aqui, você pode resolver como se fosse lá no começo do curso, pegando exponencial. Só que agora exponencial de matrizes. Beleza? Isso aqui não é um método muito prático. A gente vai ver agora. Não é um método muito prático para você achar soluções. Porque por mais que possa parecer fácil, não é fácil. Porque calcular potência de matrizes não é fácil. Não é simplesmente multiplicar as entradas. Você tem que realmente fazer matriz com matriz, matriz com matriz. Em geral, calcular essas potências não é fácil. Mas uma coisa que é bacana, isso aqui é uma ferramenta teórica muito boa, né? Te dá uma forma de você olhar soluções de sistemas. Essa matriz, a gente está fazendo aqui 2 por 2, mas pode ser uma matriz enorme, pode ser uma matriz 100 por 100. Você tem um jeito uniforme de olhar para soluções de sistemas, pensando quando você pensa em exponencial de matriz. Beleza? Então isso aqui, pessoal, também não vai ser cobrado. Isso aqui é mais para abrir a cabeça de vocês. Beleza? Vamos só fazer um cálculo de exponencial de matriz. E aí a gente encerra esse assunto. Já abrir a cabeça. Tá? Então vamos pegar aquele massa-mola, porque a matriz era essa aqui, né? Então vamos calcular a exponencial dessa matriz que tem a ver com a solução desse sistema. Bom, vamos primeiro calcular a ao quadrado. Se você calcular ao quadrado, você vê que dá menos a identidade. E aí daí segue as outras potências. Tá? A elevado a zero é a identidade, a elevado a 1 é o próprio a, ao quadrado dá menos i, ao cubo dá menos a, porque a ao quadrado vezes a, e etc. Tá? Então as potências pares ficam entre 1 e menos 1, i e menos i, e as potências ímpares entre a e menos a. Aí se eu jogo isso na série de potências, vai ficar assim, ó. I e menos i vai ficar alternando. Tem os caras aqui. Então, alternando com potências pares, cosseno. Né? Aqui embaixo, cosseno também. Aqui já é o contrário. Em vez de ser
é 1 menos 1. E potências ímpares. Então vai ficar alternando potências ímpares com sinais trocados aqui. Então aqui é o seno, aqui é o menos seno. Então, na verdade, se você pega a exponencial dessa matriz, de novo aparece o seno e cosseno. Muito doido, né? Você tem que pegar esses caras e somar essas entradas, né? E aqui não contribui nada, porque aqui é tudo zero. Então fica só isso aqui, cosseno, a mesma coisa aqui. Você soma essas entradas, aqui não contribui nada porque é zero, então dá seno, assim diante. Tá? A gente consegue calcular o exponencial dessa matriz, porque essa matriz é uma matriz bem especial. E aí, para resolver o PVI, na verdade, a gente precisa aplicar essa matriz nas condições iniciais. Aí você obtém combinação de seno e cosseno. Aqui é o que a gente sabia, quando a gente resolve o massa-mola. E aqui aparece a velocidade, que é a derivada disso aqui. Porque a gente está resolvendo no sistema, né? No sistema tem tanto a posição quanto a velocidade. Beleza? Então isso é uma coisa que você faz o tempo todo em física. Você quer entender um sistema de segunda ordem que tem a posição, introduz a velocidade. E estuda tudo. Posição e velocidade ao mesmo tempo. Tem até um nome, eles chamam isso de plano de fase. Tá? Então, se eu for entender o massa-mola aqui, fica um seno e cosseno oscilando, né? Agora se eu vou para o plano de fase, fica isso aqui que é o pêndulo no plano de fase são círculos. Beleza? Então isso aqui dá uma maneira, em todo o sistema você consegue escrever como de primeira ordem, se for de coeficientes constantes, de primeira ordem e coeficientes constantes, e do sistema de primeira ordem, se for dessa forma aqui, todos eles têm a mesma cara da solução exponencial. A gente volta para o começo do curso, só que agora com exponencial de matriz. Beleza? Então esses últimos dois assuntos aqui de autovalores e exponencial de matrizes, isso não vai ser cobrado, tá pessoal? Isso é só para abrir a cabeça de vocês das primeiras coisas que você encontra num curso seguinte de EDO. O que a gente vai ver na próxima aula, e isso sim vai ser cobrado, vai ser um exemplo a gente vai, aquele exemplo do pêndulo duplo, a gente vai fazer esse exemplo do pêndulo duplo, que é uma equação não linear, e mostrar como é que você, a partir dessa equação não linear, obtém sistemas lineares e como é que você entende esses sistemas lineares, beleza? E aí o que a gente vai usar é isso aqui, equação característica de um sistema. Beleza? Mas é isso. Fora esse exemplo que a gente vai ver a mais, o assunto do curso termina aqui, sendo que dois assuntos que eu falei hoje não vão ser cobrados. Tá? O último assunto que vai ser cobrado, que eu falei aqui, é isso aqui, equação aumentada de um sistema. Beleza? Isso aqui a gente vai trabalhar, quando a gente ver esse exemplo do pêndulo duplo, a gente vai trabalhar com isso aqui de novo. Beleza, pessoal. Até a próxima.